E o AgroReal pegou a estrada e depois de 60 quilômetros viemos ao Vale da Bênção, no sítio Monjolinho, já localizado no município de Chapada dos Guimarães, para falar sobre um projeto inovador. Agora vocês vão conhecer o projeto de barraginhas, que promete plantar água no solo que precisa de recursos hídricos. Nós já chegamos na propriedade conversando com um homem que está disseminando o projeto no estado de Mato Grosso. Samir Cury é perito federal agrário do INCRA e já trabalhou por 22 anos na Empaer e é entusiasta do projeto há bastante tempo. A barragem é o aproveitamento de água de chuva. Quando cai essa água, por exemplo, nas estradas, aquela erosão que ocorre, você faz um pequeno quebra-mola, você faz um pequeno canal de acesso e leva ela a um reservatório que a gente faz escavado no chão, que temos uma média de diâmetro de mais ou menos de 15 a 20 metros por 1,5 metro de profundidade. Cada vez que ela enche, ela chega a ter um volume de 200 a 300 mil litros. Então, se ela encher várias vezes e recarregar, a gente fala o aquífero, você vai ter mais de 2 milhões de litros de água por cada unidade construída. Então, na verdade, isso é a maior riqueza do Mato Grosso, que é a água de chuva. E todas as regiões de clima que a gente chama semiárido, a filosofia principal é você não pode perder uma gota de água de chuva. Então, se ela caiu na sua área, você armazena ela e ela fica depositada no solo, ela pode ser utilizada para o umedecimento das pastagens, por exemplo. Ou seja, é realmente para aproveitar, que não deixar esse desperdício. A gente está numa época muito difícil aqui no estado, né? Veio a calhar o curso talvez desse momento, explicando um pouquinho como é que funciona essas barraginhas, porque isso é reflexo já, né? Não está aproveitando a água direito, a gente está vendo as consequências, né? Nós estamos na maior crise hídrica da história de Mato Grosso. E o Mato Grosso é o maior exportador de água do Brasil. Porque quando você exporta qualquer lavoura, soja, por exemplo, carne, tudo isso para ser produzido precisa de muita água. Então, na verdade, como o Mato Grosso é o maior produtor de grãos e de carne, é o maior exportador de água. Então, o que a Embrapa recomenda é que você plante água. Plantar água é justamente você entender como é que funciona a natureza e aproveitar ao máximo esse recurso. Então, hoje, a gente fala que se a pessoa não for produtor de água também, ele vai ter um problema grave para continuar a subsistir na área rural. Segundo o mapa Biomas, em 35 anos, Mato Grosso perdeu 50% da área de superfície de água. Isso é uma crise sem precedentes. Então, a gente está numa situação, ou a gente toma medidas efetivas para poder conviver com esse problema e tentar resolver da melhor maneira possível, ou, sinceramente, a gente tem exemplos no mundo que, por exemplo, no Mar do Aral, na Rússia, era considerado o 4º maior lago de água doce do mundo. O pessoal entrou com irrigação intensiva e plantio de algodão. Em 40 anos eles secaram esse lago. Hoje tem navios no meio da areia. Então, a gente está num problema que não dá para você fechar os olhos. Você tem que tentar entender cientificamente o que está acontecendo, estudar, e a gente procurar as chamadas boas práticas. A Embrapa tem várias experiências, né, como várias outras instituições, que podem apontar alguns caminhos para ajudar a resolver esse problema. A barraginha ela é uma tecnologia social para a agricultura familiar. Quando essa água que a gente fala de chuva é retida nessas pequenas bacias de contenção de 15 por 1,5 metro de profundidade, a umidade do solo, que a gente chama residual, ela pode ano a ano ir evoluindo. Então, por exemplo, no Mato Grosso especificamente, uma seca de 6 meses, você poderia ter uma redução de 2 meses de seca, porque o solo em volta da barraginha fica umedecido. E quanto mais você faz as barraginhas, a gente fala que a água movimenta no solo. E se uma barraginha topa com a outra em termos de água, que a gente fala dentro do solo, você acaba formando embaixo um chamado lago subterrâneo.
Então, esse lago subterrâneo é que vai abastecer de água as pastagens, pequenas agriculturas, né? Então, é mais ou menos esse tipo de efeito que ocorre. Depois dessa explicação inicial, partimos para a prática. Participaram do evento produtores rurais da região, estudantes, técnicos da Empaer e representantes de associações e cooperativas espalhadas pelo estado. E depois de aproximadamente 20 minutos de caminhada, ladeira acima, nós chegamos à barragem que foi construída ainda hoje pelos técnicos. Outras duas têm regiões mais acima, que vocês vão acompanhar nas imagens. E uma outra está sendo construída nesse momento, onde as pessoas estão lá sabendo como é que é a técnica realmente para construir essa barraginha. Márcio é quem está realizando o trabalho na prática, para que os demais envolvidos possam aprender e replicar o projeto das barraginhas. Fui convidado pela Associação do Vale das Bênçãos, junto com o professor Sarmir e a Empaer, de vir dar essa capacitação aqui. E através de várias parcerias conseguimos a Hora Máquina e começamos aqui a fazer uma vitrine tecnológica do projeto Barraginha aqui nessa região da Chapada dos Guimarães. A região é muito importante para o abastecimento de água de vários rios e da própria população aqui de Cuiabá. E é um prazer estar aqui ajudando e passando um pouco dessa técnica para eles aqui. Guardar água de chuva, plantar realmente aquela água de chuva tão importante, né? Porque as barraginhas têm uma função de abraçar as enxurradas, de segurar aquela água de chuva. Parar um pouquinho, porque essa água que está na minha propriedade, eu tenho a obrigação de segurar ela, né? Essa é a função, uma das funções principais do projeto Barraginha. Ou seja, além de ajudar com a questão da erosão, ainda consegue fazer com que essa água fique na propriedade, ajudando todo o ecossistema ali, né? A intenção é realmente criar ecossistemas mais saudáveis, tanto para as plantas quanto para os animais que vivem aqui, né? Existem técnicas vegetativas que nada substitui a floresta, as árvores, enfim, todo um bom manejo da pastagem, da cultura, enfim. As barraginhas, elas vêm implementar as outras atividades. Então aqui é uma parte mais mecânica, né? É uma intervenção mecânica em pontos estratégicos. Não se faz barraginha dentro de APP, não se faz barraginha dentro do corpo hídrico. A barraginha são bacias de contenção de água de chuva, apenas para segurar a água de chuva, abraçar as enxurradas e formar pequenos mini oásis nas propriedades. Pensando nisso, logo vai ser construído várias outras barraginhas aqui na região do Vale das Bênçãos, né? E que a gente espera que o projeto se deslanche aqui no estado de Mato Grosso, tão importante para a produção tanto da pecuária, de soja, enfim, e da cadeia de turismo também. É o segundo dia de treinamento, mas nós viemos aqui, já estamos passando uma semana aqui preparando esse campo vitrine. Quando os técnicos e as pessoas vierem visitar isso no futuro, eles vão ver as estruturas com água, armazenando água de chuva. A ideia é essa. E teve uma parte técnica na universidade, né, a parte teórica na universidade, e outra parte técnica prática no campo. Nós estamos aqui hoje nesse sol, né, sol maravilhoso aqui, nessa temperatura muito bacana, construindo essas estruturas, entendeu? Nós estamos aqui no total de 4 barraginhas construídas, com capacidade de cada uma em torno de 200 metros cúbicos por estrutura construída em ciclos de chuva. Pode ser que ela se repita, chove mais 1, 2 ou 3 vezes, importante que elas são as vasilhas sem tampa, esperando a água de chuva, né? É construir. Eu acho que chegou o momento da gente virar essa chave e botar as coisas em prática realmente. Conversar com todos os setores produtivos, conversar com todos os setores, dar as mãos para a gente assim fazer algo melhor aqui para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o meu estado, enfim. Eu acho que essa integração, essa comunhão de vontade de mudar algumas coisas é importante. Com todo mundo, o diálogo é total. Fazer barraginha é importante, guardar água de chuva é importante, mas o mais importante também é a educação ambiental, é a conversa, é evoluir a cuca, porque a gente precisa de melhorar o que a gente já fez. Esse é o meu recado. Como você disse, né, tem que ser uma consciência de todos. Por exemplo, essa região aqui, a gente depende que outras pessoas aqui, de outras propriedades, também façam a sua parte para que o projeto tenha um sucesso ainda maior, né? Todas as intervenções, que sejam pequenas, médias e grandes, elas influenciam positivamente ou negativamente. Então, antes de fazer algo na sua propriedade, procure os técnicos da Empaer, os técnicos das prefeituras, converse, diálogo, para você não tentar errar menos, né? Porque tudo que eu fizer do bem, eu vou colher frutos positivos. Agora, se eu fizer coisa errada, já estão os frutos que nós estamos colhendo aí. Agora, você estava falando aqui, não é uma receita de bolo, né? Cada propriedade tem as suas especificidades. Você está explicando aqui um modelo, mas tem outros que são feitos também que têm o mesmo intuito. É importante que a pessoa contrate um técnico realmente que saiba avaliar toda essa situação, né? Com certeza, é importante ter um técnico para
para poder validar aquilo que está sendo feito, né? As barraginhas podem ser circular ou semicircular e também tem uns coxinhos em curva de nível, são a outra técnica que a gente utiliza mecanicamente. Importante assim, cada região e cada lugar ela pode ser aplicada em cada região, independente da altura. Mas as coisas têm que ser feitas com segurança. Você não se faz barraginha dentro de APP, dentro de inclinação muito alta, acima de 20%, 16% não se faz. E outra função, não se derruba a árvore para fazer barraginha. A árvore tem que ficar preservada. Vamos construir barraginha em abertos, lugares que são possíveis de licenciamento, lugares que possam ser construídos sem nenhum problema ambiental. Esse é o meu recado aqui. Um dos participantes do evento foi o diretor da Acrimate, João José Bernardes. Ele explica que para a pecuária o projeto pode ser de grande valia. Especialmente para aqueles pecuaristas que possuem área onde há uma certa declividade e onde haja nascentes. Isso é importantíssimo como fator de retenção da água no solo, obviamente manutenção das minas, dos córregos e eventualmente de até rios. Além do que, se a água está retida no solo, a umidade do local sempre aumenta e obviamente você terá pastagem verde por um tempo muito maior. Ela só traz grandes benefícios, tanto na conservação do solo propriamente dito, quanto mais água no solo, melhor o solo, como na recuperação, manutenção das jazidas de água por mais tempo. A gente percebe que o Samir conversou conosco antes e disse que isso funciona melhor para propriedades pequenas. O senhor acredita que numa agricultura, numa pecuária de larga escala também daria certo se isso fosse aplicado? É claro que o número tem que ser muito maior do que uma propriedade pequena. Não está ligado necessariamente ao tamanho da área, mas eu digo que se você tem uma área grande que não tem jazida de água, não vai funcionar. Mas se tem uma área grande que tem áreas onde você tem várias nascentes, vai funcionar e vai melhorar. É bom a gente falar, né? A Acrimate é dos criadores aqui do estado de Mato Grosso. É mais uma vez mostrando que vocês estão preocupados com a questão do meio ambiente também, com essa questão dos recursos hídricos. Muitas vezes as pessoas de fora têm uma impressão ruim, né? De que o pecuarista, principalmente, não está nem aí para a questão ambiental. E não é verdade, tanto que vocês estão aqui hoje preocupados com essa situação, né? Eu diria mais. O pecuarista é extremamente preocupado com a manutenção da sua propriedade. E manter a sua propriedade é mantê-la com uma cobertura vegetal nas áreas de preservação permanente, e eu diria mais, nas áreas de preservação das nascentes, porque propriedade sem água é um problema sério. E nós advogamos que, ao invés de todos começarem a se preocupar em extrair a água armazenada no subsolo, muito mais importante é você criar mecanismo de conservação da água na superfície. Porque ao conservar essa água na superfície, você reabastecerá os seus aquíferos e você garantirá uma permanência muito mais dessa umidade no seu solo e, obviamente, com muito maior produtividade. Quem também participou e auxiliou na realização do evento foi o coronel da reserva Barroso, do Corpo de Bombeiros. Ele é morador da região e explica que até mesmo o combate aos incêndios podem ser beneficiados pela iniciativa. Chapada é situada no Planalto, né? Então a água seca mais rápido aqui. A água de Chapada ajuda a formar o Pantanal, né? Então se a gente constrói, né? Planta água aqui, como diz o professor Samir, né? Se a gente constrói barraginhas aqui às margens do rio Cospozinho, que é aqui o rio que corta o Vale da Benção, esse local onde a gente está trabalhando, e toda a população ajusante, ou seja, a população que está abaixo dessa região do Vale da Benção, que é a primeira comunidade que tem mais próxima da nascente do rio Cospozinho, né? Se todos replicarem esse projeto de plantar água por meio de barraginhas, né? Abaixo, até chegar na foz do rio Cuiabá, que são 78 quilômetros, nós podemos sim aumentar significativamente o volume de água do rio Cochipó e esse rio, e esse trabalho de construção de barraginhas ao longo do rio Cochipó pode servir de modelo para outros rios que compõem a bacia do Pantanal. E a gente acredita que se todo mundo fizer o trabalho de casa já, a partir de hoje, em 39 anos a gente consegue recuperar aquilo que a gente perdeu nos últimos 39 anos no Pantanal. O Pantanal perdeu 30% da superfície de água total nos últimos 39 anos. Então, acredito que é possível a gente fazer isso. A gente tem que começar agora. Agora, quanto à questão realmente dessa questão do semiárido cada vez maior,
essa questão da falta de água no Pantanal, essa questão do recurso hídrico, quando cai, que cada vez mais escasso, se esvai rapidamente, a gente não consegue aproveitar nada. Se não for feito nada, a gente vai ver cada vez mais a questão do incêndio também. É uma consequência também, né? Com certeza, né? O incêndio não é um desastre súbito, ele é gradual. Então, antes de acontecer o incêndio, a gente tem a estiagem e depois a seca. Na sequência, a gente tem o incêndio florestal, que infelizmente é causado, na sua grande maioria, 98% dos incêndios são antropogênicos, é o homem que risca o fósforo, né? E na condição meteorológica que a gente está vivendo no estado e praticamente no Brasil inteiro, né? A gente está passando aí, antigamente, há 30 anos atrás eram 2 meses de seca, hoje a gente já está aí chegando a 4 meses, 5 meses de seca em algum lugar sem cair uma gota do céu. Fica extremamente favorável para a ocorrência de incêndios florestais e a rápida propagação e o seu difícil ou quase impossível controle. Por isso que a gente precisa sim plantar água, recuperar as nascentes, construir barraginhas, preservar as áreas de proteção permanente a todo custo para que a gente não sofra mais com isso e gradativamente reduzindo a condição que a gente vive hoje de extrema seca. O anfitrião, proprietário do sítio Monjolinho, Marcos Esguarese, sempre foi entusiasta do projeto. Quando viu a oportunidade de colocar em prática, não teve dúvidas. Tivemos um conhecimento disso através do professor Samir, conhecido já de longa data, e tentamos fazer a implementação disso aqui em 2008, entre 2008 e 2010. Infelizmente, à época, a gente não conseguiu avançar. Foi desenvolvido um trabalho que serve de modelo hoje, inclusive para o convencimento das pessoas, primeiro em Cáceres, agora já em Campo Verde também em andamento, e agora aqui em Chapada, finalmente em Chapada. É uma coisa maravilhosa, é um projeto que vai de encontro a toda essa demanda que nós vivemos hoje frente às alterações climáticas que estão aí. Nós temos chuvas torrenciais em um curto espaço de tempo, onde essa água ela acaba escoando e vai embora e não percola no solo, não reabastecendo o lençol freático. Então, essa técnica das barraginhas, que é um programa desenvolvido pelo professor Luciano Cordoval, que é da Embrapa, agora juntamente com o pessoal da Emater, que abraçou também essa técnica. O Samir, que apesar de estar no INCRA hoje, continua lutando por todo esse processo, esse projeto. Nós estamos conseguindo fazer essa unidade demonstrativa aqui em Chapada, aqui na minha propriedade. Agora explica pra gente qual que é o intuito do senhor realmente preservar essas nascentes, qual que o senhor produz aqui no sítio Monjolinho que vai ajudar o senhor, é claro, essa questão da água aqui. Bom, o sítio Monjolinho ele sobrevive basicamente da agricultura, né? Especial da produção de condimentos e especiarias, que nós estamos no mercado já há 40 anos. Hoje temos uma pequena agroindústria de cana, né? Onde a gente produz um mel de cana, um melado de cana crescido de pimenta, que é uma novidade no mercado, e também uma cachaça. Mas há necessidade de manutenção dos mananciais de água. Nós estamos aqui na região onde formam as cabeceiras, é uma bacia hidrográfica de formação de cabeceira do rio Cochipozinho. E ano após ano tem diminuído as águas até chegar ao ponto de secar. Então essa técnica é a última tentativa que nós temos de revitalização desses córregos, desses rios. Corumbá, o rio está seco, o rio Paraguai em Corumbá está seco, o Pantanal está seco. Então nós temos que ter essa preocupação com as nascentes, com as cabeceiras, com o reabastecimento do lençol freático. Quando nós utilizamos as nossas terras, antropizamos elas, né, que seja pela utilização de gado ou lavoura, nós impermeabilizamos esse solo. Então a água tende a escorrimento, tende a ir embora a água da chuva. E essas barraginhas são nada mais, nada menos que injeção que você dá nesse subsolo, nesse lençol freático, para reabastecer. É algo que demora 5 anos, 3 anos para ocorrer o resultado efetivo. Mas todas as experiências que nós já temos vistos no Espírito Santo, no Nordeste, Minas, Paraná, São Paulo, aqui no estado de Mato Grosso já tem resultados fantásticos advindos dessa técnica, dessa tecnologia. Sem água, ninguém sobrevive, nós não sobreviveremos sem água, né? As alterações climáticas, essas condições que sejam cíclicas, não vou entrar nesse mérito, mas estão aí. E nós temos que nos preocupar, nos antevermos a essa situação e encontrarmos ferramentas e mecanismos os quais não vão impactar no setor produtivo de maneira nenhuma, pelo contrário, vão trazer benefício, porque se você pode utilizar uma água para uma irrigação, você tem que ter disponibilidade dessa água. Sem água você não vai ter irrigação. Então você tem que ter essa preocupação com segurar essa água da chuva, armazenar ela nessa grande caixa d'água que é o subsolo, o lençol freático, para depois você fazer uso dela no período de seca.
O técnico da Empaier de Campo Verde, Mazeto, que nos fez o convite para participar deste evento, lembrou inclusive que hoje existem maneiras para captar os recursos utilizados nessas práticas, que inclusive têm se espalhado por outros municípios da região, como por exemplo o Campo Verde. Esse trabalho que a gente está divulgando é um trabalho já que a gente tem implantado no estado desde 2011, a parceria com o Samir, né, através do INCRA, nós adotamos na região da divisa da fronteira lá em Cáceres, e agora está expandindo, trazendo para cá esse processo. Hoje, através dessa busca aqui com o pessoal do Vale da Benção, a gente conseguiu demonstrar, trazer uma unidade aqui, demonstrativa, para eles dar sequência no seu trabalho. Campo Verde já está mais um pouquinho avançado com relação a recursos. Lá para a semana que vem, no início de outubro, já começa os trabalhos, uma parceria lá com a prefeitura, eles que vão coordenar e executar os trabalhos. A gente deu apoio para eles na captação de recursos, né? Ajudou eles a montar o projeto e agora está consolidado, então eles vão começar a implantar esse trabalho lá. É um trabalho interessante, onde você vai trabalhar com a parte ambiental no processo de recuperação das nascentes. Em Campo Verde a gente conseguiu um trabalho, captar recursos pelo Ministério Público Estadual. Através lá tem o banco, né, o BRAP, né, que busca recursos. Hoje está destinado 160 milhões de reais para a aplicação de projetos para atender as comunidades rurais, as ONGs, as empresas que prestam, as organizações rurais que têm um bom trabalho, apresentam o projeto lá e aí o Ministério Público analisa e repassa os recursos para ele. Então a gente busca através desses órgãos do Ministério Público Estadual. Essa parceria Campo Verde foi contemplado também com esse recurso. Qual que é a finalidade? De onde a origem desse recurso? São multas ambientais que é recolhido, faz o TAC lá, você tem que recolher para o Estado, então o Estado, o Ministério Público Estadual, que ele gerencia esse recurso, destina esse recurso às associações e uns projetos que realmente vêm voltados para o meio ambiente. Ou seja, é dinheiro que vem de desmando no meio ambiente, voltando para ações boas, né, para o meio ambiente. Sim, e aí com pessoas que apresentam trabalho, um projeto bom, visível, né, de se implantar, e tem as parcerias. Sozinho a gente não consegue sobreviver e fazer esse trabalho. Você pode ver que nós temos uma parceria aqui com a associação, com o pessoal já da Embrapa, o próprio Samir está envolvido nisso daí, nós estamos envolvidos no processo também, a Empaier, nas secretarias municipais, secretarias da agricultura. Isso tem que ter essa parceria, esse consenso para você continuar levando essas tecnologias ao agricultor familiar, que muitas vezes ele nem conhece o que é isso daí, barraginha, o que é, onde vai captar o recurso, não sabe. Então a gente tem que estar dando esse assessoramento para chegar a essa finalidade e daqui 2, 3, 4 anos a gente está melhorando a qualidade do meio ambiente, recuperando as nascentes, né, os rios. Nós temos exemplos claros no Espírito Santo, onde o rio já foi revitalizado nesse processo, no norte de Minas Gerais, Vale de Jequitinhonha, que eu trabalho lá com o Luciano, já recuperou muitos do rio com esse sistema de barraginhas. É claro que a gente tem várias outras tecnologias no processo de captação de água. O pessoal fala, Mato Grosso precisa de água. 2007, 2008, a gente conversava com o Samir, que foi colega nosso quando era extensionista da Empaier, hoje está no INCRA. Nós já discutimos esse processo com ele, alguns projetos, tentava captar recursos fora, mas nunca conseguiu consolidar. E ele é uma pessoa muito insistente e hoje achou um caminho de buscar recursos. E aí começou a trazer esse trabalho aí. Produtor que tiver interesse, está assistindo o nosso programa agora, quiser procurar, pode procurar a Empaier do seu município, onde estiver assistindo e falar assim, olha, eu vi a matéria lá, tenho interesse aqui na minha região, acho que é importante. Como é que é feito esse estudo? A pessoa pode chegar diretamente na Empaier, como é que funciona? Pode. Hoje nós temos aqui nesse processo de capacitação, nós temos o colega Fernando lá de Poxoréu, quem está naquela região pode procurar em Empaier de Poxoréu, quem está ali em Cuiabá e Vargem Grande procura o escritório metropolitano Univaldo, que já está capacitado também, ele já teve uma capacitação com nós lá junto comigo lá em Cerejeiras, em Rondônia, então já são pessoas habilitadas já para poder dar todo esse processo de instrução, como que você vai buscar o recurso, identificar, e também nós temos no INCRA, o próprio Samir, né? E aqui também tem um próprio colega aqui do Vale Abençoado, o próprio Barroso, daí, conversando com ele, já sabe os caminhos das pedras para poder estar orientando os colegas também, os produtores que têm interesse de usar essa tecnologia.